Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mobiliza Cefet. Eu sou o professor Diego e hoje nós vamos, na verdade, retomar um assunto que já foi falado aqui no canal, que é sobre mapa de fluxo. Na ocasião, a gente trabalhou com código, né? Com código SQL e uma camada virtual. Agora eu vou fazer aqui com vocês um mapa de fluxo utilizando um complemento do QGIS. Bom, eu vou passar bem rápido pelas tabelas, porque isso já foi mostrado no outro vídeo. Quem ainda não viu o outro vídeo, acho que vale a pena ir lá e conhecer o banco de dados que vai ser utilizado. Vai aparecer o link no card, você pode ir lá conferir pelo menos os dados. Rapidamente, então, nós temos aqui a matriz origem-destino, exatamente a mesma que foi trabalhada no outro vídeo, com os códigos de origem e os códigos de destino, assim como a descrição, né, da origem e a descrição do destino. E nesses campos aqui nós temos as cargas gerais transportadas dentro do estado de Minas Gerais em 3 tipos de situações, né, otimista, médio e pessimista. Essa descrição aqui, na verdade, são das micro-regiões do estado de Minas Gerais. O mapa que vocês podem ver são as micro-regiões do estado com os centroides de cada uma das micro-regiões. Vocês podem ver o nome das micro-regiões, né? A tabela origem-destino, né? A matriz origem-destino e os centroides. Eu vou mostrar também a tabela de atributos dos centroides. A gente tem o nome de cada micro-região, o código do IBGE, né, o geocódigo do IBGE de cada micro-região e o código de tráfego, que é o mesmo que está sendo utilizado na matriz origem-destino. Isso é importante, as duas informações elas têm que ter um elo de ligação, que no caso vai ser esse código de tráfego. Então, a IMORES, por exemplo, né, é o código 154, e se a gente olhar aqui a matriz origem-destino, a gente tem a IMORES como código 154. Tá? Então essas informações elas em algum momento vão se juntar, então isso precisa ser igual. Essas informações precisam ser iguais. Tá? No mais é isso. Esse daqui é o produto do vídeo passado. Só para vocês verem que é exatamente o mesmo projeto, eu só mudei as cores aqui. E agora a gente vai trabalhar com o mapa de fluxo utilizando um complemento do QGIS. Primeiro, vem aqui novamente, gerenciar e instalar complementos. O complemento que a gente vai utilizar é esse daqui, a Equilibra. Vocês podem digitar, né? Mas o nome é esse daqui. Vai estar na descrição do vídeo, vocês podem acessar. Uma questão interessante sobre esse complemento é que ele está, na verdade, como um complemento experimental. Então, aqui em opções, mostrar também complementos experimentais, vocês têm que estar com essa opção ligada para que esse complemento apareça. O meu complemento ele já está instalado, então vocês podem instalar, o meu não está aparecendo essa opção. Se vocês perceberem, é um complemento que trata de modelagem de transportes. Então, dentro do QGIS a gente tem essa ferramenta para trabalhar com transportes. A gente vai fazer provavelmente mais vídeos a respeito desse complemento. Uma vez instalado, esse complemento vai aparecer como painel. Tá? Se por um acaso de vocês não aparecer, eu vou fechar o meu. Clica com o botão direito em qualquer ponto aqui da barra de ferramentas e vai aparecer painéis a Equilibra, certo? O meu aí ele vem direto aqui porque eu já configurei dessa forma. Então, nós temos aqui o painel. O que por enquanto a gente vai utilizar é essa parte de GIS. E aí a gente tem Desire Lines, que é o mapa de fluxo, né, ou linha de desejo. E aí ele já abre uma caixa. Essa caixa está perguntando quais são os nós ou as zonas. Se você perceber, eu estou clicando aqui, ele está me dando a opção de escolher apenas camada de pontos. Então ele já entendeu qual que é a camada de pontos e ele está mostrando a única camada de pontos que eu tenho, que são os centroides. Se eu tivesse uma outra camada de pontos que não fosse centroides, ele ia disponibilizar aqui para escolha. Como eu só tenho centroides como camada de ponto, é só isso que está aparecendo. Bom, então vocês escolham um centroide e ele está perguntando qual que é o ID, o campo de ID.
a gente tem aqui o código de tráfego. Na verdade, provavelmente é até um erro da minha camada de centroides, que é aquele código do IBGE não deve estar fazendo a leitura como número. Então ele trouxe aqui só o campo que é numérico, tá? Então talvez, se não aparecer essa opção para vocês, é sinal que o campo da tabela de atributos de vocês não está considerando lá como um campo numérico. Tá? Então, código de tráfego é exatamente isso que eu quero. Bom, a gente tem duas opções. Primeiro, as linhas de desejo, né? Desire Lines, e esse Delaney Lines. Tá? Eu vou fazer isso daqui também para vocês, mas a gente vai iniciar aqui com as linhas de desejo. Então, a gente vai fazer o carregamento da matriz, e a nossa matriz está nas nossas camadas. Então, Open Layer, existem mais outras duas opções, né? A gente poderia ter salvo aqui a matriz já num formato no próprio complemento, ou uma matriz no NumPy, que é lá do Python, tá? Então, é o Open Layer, porque a nossa matriz está lá na nossa lista de camadas, e ele já fez a leitura aqui de qual daquelas camadas era uma camada de informações, né? Não era uma camada de geometria. Então, ele já veio aqui com ODMG direto, tá? De onde? Da origem para o destino. Então, é só escolher as duas opções que tem lá no nosso banco de dados. Essa é a leitura que provavelmente ele fez com dados numéricos inteiros, tá? E aí, o flow é, na verdade, a variável que a gente vai estudar. Então, a gente tem todas essas variáveis aqui. Eu peguei para vários anos, né? Então, mais uma vez, quem não viu o primeiro vídeo, não sabe mais ou menos do que se trata esse banco de dados, vai lá, dá uma olhada e depois retorna aqui. Então, eu vou simplesmente escolher um. Eu vou pegar um cenário otimista no ano de 2020. Vai. Tá? É um trabalho de matriz origem de ensino um pouco antigo, por isso que a gente tem essas datas mais antigas, né? Então, eu vou dar o load aqui, vou dar o carregamento, ele vai fazer o cálculo da matriz. E aí eu tenho a opção de salvar. E aí eu vou salvar ele no formato da matriz aqui do complemento. Tá? Então eu vou salvar só para a gente dar uma olhada. Então, ODMG, ele salvou, eu vou dar criar. Pronto. Então, o que a gente fez lá naquele primeiro vídeo através do código, né? Aqui a gente está utilizando um complemento e tendo basicamente o mesmo resultado. Tá? Então aqui a gente tem o mapa com o mapa de fluxo e a gente fez inclusive bem rápido, né? E aí essas informações podem ser trabalhadas da maneira como vocês acharem mais pertinente. Eu vou desligar e agora a gente vai trabalhar com aquela outra opção lá, que é inclusive bem interessante. As informações já estão carregadas, eu vou ter que fazer o carregamento da matriz de novo, só que agora eu vou falar que é aquela matriz que a gente salvou, já no formato aqui do complemento. Vou abrir, ele já fez o carregamento, então eu vou criar. Tá? Agora eu vou criar esse Delaney Lines. Se vocês perceberem, na verdade ele criou parecido com uma teia, né? Na verdade ele fez uma triangulação entre os centroides, só que a gente precisa trabalhar essas informações para vocês entenderem o que aconteceu. E aí ele muda um pouco, ele faz a separação de A para B, de B para A, ou total. Eu vou colocar o total, o símbolo linha mesmo, a gente vai trabalhar com o tamanho variando de 0 a 1, e eu vou colocar aqui o modo quebras naturais. É uma maneira diferente de demonstrar a situação aqui de deslocamento do carregamento, no caso, das cargas gerais, onde a gente tem um acumulado, né, entre os centroides, um acumulado da quantidade aí de carga transportada. E se a gente perceber, por exemplo, mais uma vez, aqui a região de Belo Horizonte, ela está com os limites aqui de carregamento maior do que o restante do estado. É uma outra forma de visualizar essas informações.
inclusive mais interessante no sentido que fica mais organizado as informações. Eu vou tirar também os nomes ali para a gente conseguir visualizar melhor. É mais interessante porque fica mais organizado, né? Se a gente tem dessa forma ou dessa forma, você, né, consegue perceber que fica bem mais organizado assim, tá? A única questão é que precisa entender um pouco melhor o que está acontecendo, mas nada mais é do que uma triangulação entre os centroides e um acúmulo, né? Um acumulado, uma somatória aí das cargas ao longo dessa rede de triangulação que foi feita, certo? Pessoal, então é isso. Na verdade foi um vídeo refazendo já um trabalho que a gente apresentou, só que dessa vez utilizando um complemento aqui do QGIS. Qualquer dúvida, podem escrever nos comentários e até mais.